Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Física. Nesta aula a gente vai tratar do assunto de vetores. É mais uma ferramenta na Física que é bastante útil para o tratamento aí de exercícios relacionados aí à parte de mecânica, que é o mote do nosso curso. Vamos começar então falando as principais diferenças do que é um vetor e do que é um escalar. A diferença entre um escalar e um vetor basicamente vai definir então como que a gente vai trabalhar matematicamente aí com um resultado na física. Uma grandeza então denominada escalar, ela pode ser expressa unicamente por um número seguido da sua unidade. A gente tem diferentes exemplos aí de grandezas escalares na física. Como exemplo, a gente pode dar aí a unidade de massa. Então, todos os objetos aí que forem descritos a sua massa, ele vai ser descrito única e exclusivamente por um número, seguido da sua unidade. Somente com essas informações já é possível definir do tipo de grandeza e, obviamente, da unidade que se trata. Seguido também a gente pode dar um exemplo ali da temperatura. A temperatura também é uma grandeza escalar que somente o valor numérico dela por si basta, obviamente seguido ali da sua unidade. E alguns casos também um pouquinho mais elaborados, que não é o mote do nosso curso aqui, mas é o caso, por exemplo, ali das cargas elétricas. As cargas elétricas também são grandezas aí escalares, onde somente um valor numérico é o suficiente para expressar essas grandezas. Contudo, temos grandezas na física aí que elas precisam de mais informações para serem corretamente expressas aí no decorrer do desenvolvimento numérico para essas grandezas. É quando então a gente começa a tratar dos vetores. O vetor então ele é uma grandeza física que ele é descrita por basicamente três entidades. A que a gente chama de módulo, que vai indicar então para a gente a quantidade, ou seja, o valor numérico que vai ser expresso daquela grandeza física. Junto com ela, então, a gente vai ter a direção, que muitas vezes é representado aqui por um ângulo, e esse ângulo, então, ele vai ter, obviamente, aí uma referência a qual eu vou medir esse ângulo, e sendo assim, então, eu vou conseguir definir também o que a gente chama de direção de um vetor. E, por fim, a gente tem a terceira entidade ali, que seria o sentido do nosso vetor, né? Ou seja, de onde eu estou saindo para onde estou chegando com a indicação aí com o meu vetor. Então, basicamente, eu tenho três informações agregadas ao meu vetor, enquanto que o escalar bastava unicamente uma informação, que era o número. Essa, então, é a principal diferença que a gente tem entre um escalar e um vetor, a hora que a gente está tentando representar essas duas grandezas físicas. Exemplos clássicos, então, que a gente tem aí de vetor, a gente pode destacar, então, o caso ali da velocidade, onde eu vou ter o valor numérico, ou seja, aquele valor que é indicado ali no ponteirinho do velocímetro do meu veículo, vai ser para a gente o módulo desse vetor velocidade. Eu vou ter, então, seguido disso, a direção. No caso aí da velocidade, a gente pode utilizar o sistema cardial, aonde então eu vou estar orientando ali o sentido que esse carro está deslocando, se ele está indo na direção nordeste, noroeste, sul e assim por diante, ou seja, eu tenho a direção desse veículo e, obviamente, o sentido desse veículo, então seria o ponto de origem em relação ao ponto de destino, se for, por exemplo, o desenvolvimento aí de uma viagem, eu vou ter então ali ele saindo na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e chegando aí na cidade de São Paulo. E assim então eu tenho sentido, sai de Uberlândia, sentido São Paulo. Essas informações então são informações que todas elas vão estar relacionadas aí com o nosso vetor velocidade. Outro exemplo que podemos ter é o próprio deslocamento. O deslocamento também é bem parecido aí com o vetor. Eu vou ter o módulo do deslocamento. Nesse caso, o módulo de deslocamento ele vai ser indicado então pela distância total percorrida, ou seja, um valor numérico. Eu tenho de novo a direção, ou seja, com referência a um sistema cardial, eu posso então orientar qual que é o sentido que eu estou me deslocando, né? De novo, sudeste,
noroeste e assim por diante. E, obviamente, eu tenho sentido, é o meu ponto de origem ao meu ponto de destino. E por fim, outro exemplo de grandeza aí bem comum que a gente vai tratar também nesse curso aqui é a força. Então eu tenho o módulo da força, que é a intensidade aqui que o atleta está fazendo para levantar essa massa, esse conjunto de massa. Aí então eu tenho também relacionado a direção. Nesse caso, então aqui a direção dele está toda contida aqui na vertical. E, obviamente, o sentido, né? Nesse caso aqui, é o sentido do solo para cima. Então eu consigo definir de novo as 3 informações contidas aí numa grandeza do tipo vetorial. Para tentar ficar um pouquinho mais claro, vamos dar um exemplo agora ao qual a gente pode demonstrar aqui utilizando os sentidos. O ser humano, então, ele acaba funcionando muito bem aí como exemplos que utilizam sentido. Então vamos utilizar o sentido sonoro, né, nesse caso aqui, para demonstrar para vocês aí que seria um vetor. Então, se vocês tiverem condições aí de colocar um fone de ouvido, eu aconselho então vocês colocarem um fone de ouvido, porque esse exemplo ele vai ficar muito mais didático. Então, o que eu vou demonstrar aqui para vocês é justamente aí o movimento de um avião, e vocês vão ver então que no deslocamento então do espaço desse avião, vocês podem então associar a intensidade sonora, obviamente ali com o deslocamento que esse avião está fazendo. Você vai conseguir então identificar também a direção aí que você possa ouvir aí neste exemplo. Muito bem, então a gente pode descrever utilizando os sentidos, um vetor, né, como a gente demonstrou aí nesse vídeo, mas é muito mais útil, obviamente, a gente ter uma descrição visual desse vetor, até mesmo para ter uma representação e fazer cálculos futuros. Então, um vetor ele pode ser então representado no espaço por meio então de um segmento de reta, aonde esse segmento de reta então ele vai ter a origem em um ponto A e o destino em um ponto B, e obviamente eu vou indicar então da onde ele está saindo até ele estar chegando através então de uma flecha na ponta ali desse segmento de reta. E aí assim visualmente eu posso descrever o seguinte: o módulo desse vetor então vai ser o comprimento desse segmento de reta, a direção desse vetor seria o ângulo que ele faz em relação a um referencial que eu posso adotar. Por exemplo, se eu quisesse adotar aqui o sentido horizontal que eu tenho aqui na minha apresentação, né? E aí o ângulo que ele faz com a horizontal aqui da nossa representação. Então, isso daí seria a nossa direção. E o sentido, então, ele vai ser expresso aqui, né? Obviamente, pela pontinha da nossa flecha aqui. E aí, então, temos aí descrito as 3 características, né, envolvidas ali em um vetor, sendo então o comprimento, o seu módulo, a direção e o sentido, descrevendo aí todo o comportamento para o nosso vetor. Ressaltando então, o vetor ele pode ser ainda representado utilizando então uma forma analítica através então de um caractere, para que a gente possa futuramente efetuar cálculos não só na forma geométrica, mas também na forma analítica. Sendo assim, eu posso então atribuir a um vetor um caractere, e esse caractere então ele pode ser uma letra romana, tanto maiúscula ou minúscula, como também pode ser letras gregas. A única ressalva que eu tenho que ter é que sobre essas letras que vai definir para a gente aí o nosso vetor, eu tenho que ter aqui, né, uma pequena setinha sobre cada uma dessas letras. Tá? E assim então eu consigo definir
que aquela letra está associada a um vetor e não a um escalar. Então, por exemplo, nosso vetor desenhado aqui, né, através de segmento de reta, ele poderia vir acompanhado então da variável v, que pode, por exemplo, representar aqui velocidade. Como a gente viu lá, a velocidade seria uma grandeza do tipo vetorial. Sendo assim, então, a gente pode atribuir aí para esse segmento de reta essa representação analítica. Então, teríamos aí o módulo associado, então, obviamente, aqui ao comprimento desse nosso vetor, que seria, obviamente, um valor numérico. A direção, então, o ângulo que esse nosso segmento de reta faz com a horizontal, e o sentido, indicando, então, se ele está indo de A para B ou de B para A, que nesse caso é sempre representado aqui pela pontinha da nossa flecha. Dessa forma, então, eu consigo ter uma representação geométrica e uma representação analítica associado a um caractere alfabético aqui. Bem, o vetor, então, ele é um segmento de reta orientado. Ele vai representar grandezas físicas, grandezas essas que a gente define, então, como sendo grandezas vetoriais, porque são grandezas que vão estar sempre essas três informações contidas nela. Mas muitas vezes a gente precisa ter um referencial, como eu disse antes, para definir, né, uma dessas informações ali, como por exemplo a direção. E para a gente utilizar então como sistema de referência, a gente acaba adotando algo já conhecido nosso na matemática, como por exemplo o sistema cartesiano. E esse sistema de cartesiano, então, ele vai ser localizado no espaço, ou seja, vou ter que esse sistema cartesiano ele vai ser representado, então, pelo cruzamento de três planos ortogonais. Sendo assim, eu tenho, então, uma representação desse sistema cartesiano no espaço tridimensional, aonde eu vou ter, então, um eixo x, y e z, definindo aqui, obviamente, as orientações a qual eu posso desenhar o meu vetor e, obviamente, ter a referência para eu encontrar ali a minha direção e também definir o sentido desse vetor. Sendo assim, então, essa representação no sistema cartesiano, ele pode lançar mão do que a gente chama de projeção das coordenadas de um vetor, ou seja, eu posso ter então um vetor desenhado ao longo desse sistema de referência, eu posso utilizar então ali uma espécie de representação, ou seja, uma amostra desse vetor que vai estar contido ali ao longo desses eixos. Sendo assim, cada uma dessas componentes que vão estar associadas ao nosso vetor ali, ligadas a um eixo específico, elas são representadas então por letras bem definidas no sistema de vetores, que seria então a letra I, que vai estar relacionado então ao que a gente chama aí da componente do meu vetor ao longo do eixo X, a letra J, que vai estar representada aqui a componente ao longo do eixo Y, e a letra K, que vai estar associada aqui ao eixo Z do meu sistema cartesiano. Vocês podem reparar também que a cada uma dessas letras aí, o I, o J e o K, eu tenho um circunflexo sobre ele. Essa indicação desse circunflexo, então, é para indicar e me lembrar que essas informações aí estão associadas ao meu vetor. Eu chamo, então, essas componentes aqui, características, né, com esses circunflexos aí nessas respectivas letras, como sendo vetor unitário, que a gente vai falar um pouquinho mais desse vetor unitário logo mais a seguir. Para a gente entender um pouquinho o que eu queria dizer com essa representação, né? Ou seja, a projeção do meu vetor ao longo dos eixos x, y, z lá, vamos pegar um caso aqui ao longo de um plano, que é o mais simples de se explicar. Então eu tenho aqui um plano cartesiano xy comum, representado nesse plano cartesiano eu tenho um vetor aqui em vermelho, que eu vou chamar esse vetor aqui de vetor A. A partir desse vetor, então, eu posso encontrar aquelas representações que eram indicadas lá pela letra
I, J e K, né? Nesse caso aqui eu só vou ter I e J, porque eu só tenho o eixo Y e X. Dessa forma, então, eu teria o seguinte: eu posso projetar o que a gente chama de componente desse vetor aqui em vermelho ao longo do meu eixo X. Seria então como se eu estivesse prolongando aqui, né, duas linhas onde ele intercepta aqui os respectivos eixos, né, devido então a um ângulo, ou seja, a direção que eu tenho desse meu vetor aqui. Então, basicamente, o que eu teria então é essa representação aqui. E a partir então desse prolongamento que eu tenho aqui, eu vou traçar aqui da origem, ou seja, do início do meu vetor, que eu estou chamando de origem, até aonde ele cruza aqui com o meu eixo Y, eu vou ter aí a minha componente X do meu vetor, é o que eu vou chamar então de AX. Eu posso fazer a mesma coisa então, né, da origem aqui do meu vetor A até aonde o prolongamento dele aqui cruza com o eixo Y, eu vou ter então a minha segunda componente, que é a componente AY. Então eu posso fazer então a separação desse meu vetor aqui em função das suas representações ao longo do eixo X e Y. Então a X e a Y é o que a gente chama então de componentes do meu vetor. E esse processo então de separação do meu vetor, encontrando obviamente os valores numéricos de AX e AY, a gente denomina isso de decomposição de um vetor. Para encontrar então a relação numérica, ou seja, o valor de AX e AY, obviamente eu precisaria conhecer aqui o módulo do vetor A e a direção definida aqui por esse vetor. Desta forma, então, eu poderia calcular, por exemplo, a componente AX. Nesse caso, então, a x ela poderia ser encontrada levando em consideração aqui, obviamente, considerando isso daqui um triângulo retângulo, eu vou pegar então aqui o cateto adjacente, eu vou pegar então aqui a minha hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ele vai definir então para a gente uma relação trigonométrica que a gente já mostrou em aulas anteriores ali. Eu vou ter então aqui o nosso cosseno de θ. Obviamente, né, eu precisaria saber aqui quanto que vale a x, e é justamente que eu quero encontrar essa componente AX. Então, se eu sei quanto que vale essa minha direção e eu sei o módulo do meu vetor, eu posso simplesmente isolar a x e vou encontrar então que a x vai ser então um módulo do meu vetor A vezes cosseno de θ. Então é uma forma simples aí, utilizando trigonometria, para a gente poder calcular ali quanto que vale essa componente AX. O mesmo raciocínio pode ser estendido se eu quiser encontrar a componente AY. Nesse caso, eu vou ter que levar em consideração aqui o meu cateto oposto e a minha hipotenusa. Sendo assim, então, se eu pegar aqui o meu cateto oposto, que é AY, sobre a minha hipotenusa, a relação trigonométrica associada seria o seno de θ. Para encontrar então a y, basta isolá-lo nessa relação matemática, e a gente vai ter então que a y vai ser o módulo do meu vetor A vezes seno de θ, θ sendo a direção desse vetor. Então, matematicamente, é assim que a gente consegue calcular ali as componentes do meu vetor, ou seja, o processo de decomposição vetorial. Como eu disse, quando a gente separa então essas componentes do meu vetor, elas vão estar representadas então ao longo de um eixo específico. Então elas vão estar sempre ali, né, paralelas a um eixo x, y ou z, dependendo do tipo de vetor envolvido. Então toda vez que nós decompomos aqui um vetor, é conveniente a gente introduzir o que chamamos então de vetor unitário. Uma vez que a componente do vetor, ela não é o vetor em si, ela é só uma parte desse vetor, então ela é um valor ainda escalar, ela não tem significado como um vetor teria. Dessa forma, então, se eu quiser representar o vetor em função das suas componentes, eu teria que representar esse vetor associado um valor numérico dessa componente multiplicado por um vetor unitário. Então eu teria aqui que o meu vetor A ele seria representado por um valor numérico, que é o correspondente ao módulo de A, ou seja, somente o valor numérico, multiplicado então por um vetor que ele vale 1.
nesse caso. Então, quando eu estou multiplicando ele por A aqui, eu não estou mudando em nada o meu vetor, mas eu estou acrescentando o que a gente chama de rigor vetorial. É uma notação matemática, então, para que eu tenha aqui o lado esquerdo e o lado direito da minha equação sempre com o mesmo significado matematicamente. Esse vetor, então, unitário, que é descrevido aqui para o meu vetor A, ele pode ser, então, associado agora a cada um dos eixos específicos que a gente tem lá. Então, ao invés de eu representar aqui por o A como sendo um vetor unitário, eu vou representar, então, através daquelas representações I e JK que a gente demonstrou anteriormente, para assim associar agora as componentes do meu vetor. Então, se eu tenho aqui o meu sistema cartesiano, eu tenho então a direção I, a direção J e a direção K, ou seja, eu teria 3 componentes, cada uma dessas componentes do meu vetor estaria em uma dada direção paralela aos eixos x, y e z, respectivamente, essas coordenadas. Sendo assim, então, algebricamente, eu poderia representar o meu vetor A da seguinte forma. O A teria, então, 3 componentes, separadas em cada um dos eixos cartesianos. Eu teria, então, a componente AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Numericamente, eu não posso executar essa soma, mas eu posso representar com os valores que vão estar associados a cada uma dessas direções I, J, K, aqui representados analiticamente desta forma. Assim, então, a gente permite agora uma forma de trabalho com esses vetores numericamente, utilizando, então, operações matemáticas que vão envolver cada uma dessas coordenadas com metodologias específicas que vamos tratar mais adiante. Ressaltando, então, novamente, significativamente, eu vou ter que I, J e K com um circunflexo sobre ele. Trata-se de um versor ou vetor unitário, né? A gente utiliza muito o termo versor unitário. E esse versor, então, ele vai definir para a gente, então, a direção que está contida aquela componente em um eixo específico aqui do nosso sistema cartesiano. Então eu posso agora começar a trabalhar não só com a representação geométrica, desenhando o meu vetor, mas eu posso trabalhar ela em função das suas componentes, com os valores numéricos, com os respectivos versores associados, e assim a gente pode fazer cálculos que vão facilitar muito mais a nossa vida do que ficar trabalhando somente ali com a representação geométrica. A partir de agora, então, a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais aí com essas informações, tanto no processo de decomposição, achando essas componentes, como no processo contrário, como a gente vai ver agora aqui, para fazer a composição novamente do meu vetor. Por exemplo, vamos supor que eu conheço então agora as componentes AY e AX e eu quero encontrar o módulo do meu vetor A. Eu posso então, dessa forma, para calcular esse módulo, utilizar o teorema de Pitágoras e assim calcular o que seria então aqui a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo, utilizando somente aí os catetos opostos e adjacente. O teorema de Pitágoras então vai dizer para a gente o seguinte, que o módulo de A, que nesse caso aqui é o nosso vetor em si, ele vai ser igual à raiz quadrada de a componente AX ao quadrado mais a componente AY ao quadrado. E assim então eu consigo aí facilmente compor novamente o nosso vetor tendo o módulo desse vetor. Mas como eu disse, não basta a gente ter somente o módulo do vetor, o vetor então ele tem que ter outras informações, como por exemplo a direção. Eu posso então de novo tirar a direção aqui desse triângulo retângulo, utilizando então relações trigonométricas. Por exemplo, a tangente de θ, que vai ser então a razão da componente AY pela componente AX. Dessa forma, então, fazendo esta razão aqui, eu vou ter tangente de θ. Eu não quero tangente de θ, eu quero θ, porque o θ é a direção do meu vetor. Para isso, então, eu posso simplesmente fazer a arquitangente do lado direito e do lado esquerdo, sendo que do lado esquerdo eu vou ter, obviamente, aqui o θ, que é a minha direção,
e do lado direito eu vou ter a arctangente de AY sobre AX. Com isso, então, eu consigo aí ter todas as informações necessárias para que a gente possa novamente ter os dados originais ali do meu vetor. O sentido, como eu disse, sempre vai ser indicado aqui pela flechinha do meu vetor. Obviamente, então, eu preciso sempre ter uma representação geométrica ali para definir esse sentido. Vemos então agora que a gente pode ficar trabalhando também com as componentes desse vetor e, obviamente, escolhendo o que eu preciso fazer, ou seja, decompor ou compor meu vetor de acordo com a necessidade que o meu problema vai ter na hora que eu tiver que resolvê-lo. Vamos passar então agora a trabalhar com operações com vetores. A gente vai ver então que as operações com vetores elas são bem distintas das operações com escalares, embora em algumas delas eu guarde algumas semelhanças, mas elas são sempre distintas. Vamos começar então com a parte mais simples, que é a soma de vetores. Então eu posso fazer a soma de vetores utilizando duas metodologias. A primeira que eu vou demonstrar, e ela é bem simples de entender, é a metodologia utilizando aí a geometria. Nesse caso, então, se eu tiver dois vetores, eu vou considerar então a soma como sendo então a soma de vetores 2 a 2. Uma aplicação bem prática para isso é quando eu vou, por exemplo, determinar o percurso percorrido por uma pessoa. Então imagina que você tem aqui um mapa da sua localização, você vai sair de um determinado ponto específico, chegar num outro ponto específico, você vai então caminhar ao longo de diversas ruas. Cada segmento então de rua que você tiver ali é como se fosse então ali um vetor, de tal maneira então que eu teria aqui uma sequência de vetores e, obviamente, eu teria então a distância percorrida, que seria a soma total desses vetores aqui envolvidos. E aí então a gente precisa, obviamente, fazer essa soma utilizando aí um processo geométrico. O mais simples que a gente pode resolver ali é utilizando aí a soma de vetores 2 a 2. Então vamos supor que eu tenho um vetor A e um vetor B, como descrito aqui pelos vetores azul e verde, respectivamente, e eu queira encontrar um vetor resultante disso daí. Então imagine que eu caminhei aqui uma certa distância para cima e uma certa distância aqui para o lado direito. Obviamente, são dois vetores, a soma desses vetores então daria o vetor resultante, ou seja, a distância percorrida, e a gente viu então que distância é uma grandeza do tipo vetorial. Nesse caso, então, essa soma pode ser feita pelo que a gente chama de processo do método de paralelograma, que é uma forma geométrica aí de calcular ele. Então eu vou desenvolver aqui um paralelograma e a diagonal desse paralelograma ele vai definir para mim ali, obviamente, o meu vetor resultante. Nesse caso aqui seria esse vetor vermelho definido aqui pelo vetor R. Então eu tenho aqui um paralelograma definido, nesse caso aqui ele formou um retângulo, mas pode ser qualquer outra forma que vai ser descrito como um paralelograma, tá? E assim, a diagonal, saindo do ponto de origem, ou seja, do vetor A até o meu vetor B final aqui, vai ser descrito então o nosso vetor. O módulo então desse vetor resultante vai ser o comprimento desse vetor aqui em vermelho, e a direção, obviamente, com referência aqui a um sistema cartesiano, eu traçando um eixo x, y, então a direção sempre vai ser ali em relação ao meu eixo x. Bem, vimos então que é uma forma bem simples aí de calcular esse vetor. A gente pode ficar calculando a soma de vetores 2 a 2, então se eu tiver mais de algum vetor, eu vou somar dois vetores, encontro o resultante, somo o resultante com o terceiro vetor. A representação analítica da soma, ela pode ser feita então da seguinte maneira. Então o vetor R é o vetor resultante, que ele é igual ao vetor A mais o vetor B. Lembrando que sempre eu tenho que estar escrevendo ali esse meu vetor, com a representação de uma setinha em cima. Se ele não tiver uma seta,
ele vai se tratar de um escalar. Então a gente tem que se atentar a essa notação, porque ela é uma regrinha aí que define e explica para a gente se eu estou falando de um vetor ou de um escalar. Então essa seria a representação analítica aqui para descrever essa soma aqui, ou seja, esse vetor em vermelho. Como eu disse, se eu tiver aqui agora 3 vetores, eu posso fazer o método então de soma 2 a 2. Então se eu tiver aqui o meu vetor A e o meu vetor B, eu posso traçar um paralelograma entre esses dois, traçar então uma diagonal da origem até o destino aqui, e aí então eu teria um vetor resultante. Eu somaria então esse vetor resultante, de novo pelo método paralelograma, com esse vetor C aqui. Obviamente eu teria que fazer então um processo aí bem complicado para isso, mas existe então uma outra forma aí bem simples para fazer a soma geométrica, que seria então da seguinte forma: considerar então a origem do primeiro vetor que eu tenho ali durante a minha soma, né, e apontando aqui o vetor resultante no final do meu último vetor nesse processo de soma. Então, nesse caso, a gente teria um vetor resultante R, que seria descrito por esse vetor aqui em vermelho, da origem de A até o destino de B aqui. Então, seria uma representação aí bem simples para a gente fazer. Então, a soma pelo método geométrico aqui, ela não tem muitos problemas para ser feita. O grande limitante dessa técnica de método geométrico é com relação à precisão desse método. Veja que para calcular aqui o valor de R, eu vou ter que desenhar A, B, C e, consequentemente, desenhar R. Então eu vou ter que utilizar medidas ali, ou seja, um instrumento de medida, uma régua, por exemplo, para desenhar esses vetores e, consequentemente, então eu vou ter um erro associado ali à minha régua. Eu também, na hora de desenhar esses meus vetores A, B e C aqui, eu posso ter uma pequena inclinaçãozinha aqui, que o mínimo que seja, que pode ser suficiente para alterar o valor de R ali associado. Além disso, tem um outro fator limitante, né, associado ao erro também, é que, dependendo do meu vetor, eu não consigo desenhar ele numa folha de papel, porque ele vai ser, né, vai ter um módulo muito grande. Então imagine se eu tenho aí uma relação de distâncias entre cidades, obviamente eu não vou ter uma folha de papel do tamanho dessa distância entre essas duas cidades para desenhar ali um primeiro vetor e depois um segundo ponto de uma cidade intermediária ali até uma outra próxima, né, caso tenha fazendo ali um turismo, né. Nesse caso, então, eu preciso fazer a representação dessas distâncias em escala, ou seja, eu preciso reduzir um valor equivalente daquela medida real em um valor que eu possa representar numa folha de papel, reduzindo então esse tamanho. Quando eu faço esse processo, eu também acrescento aí um erro a essa medida, além então da imprecisão do instrumento que eu vou utilizar novamente, uma régua, por exemplo, para fazer as medidas dos vetores A, B e C e, consequentemente, depois o valor da medida do módulo do vetor R. Tá? Então, por essa razão, né, como a gente pode ter aí incluído um erro significativo nesse processo de soma geométrica, a gente prefere muitas vezes fazer a soma utilizando o que a gente chama de método analítico, onde agora a gente vai tratar com os valores numéricos dessas grandezas, onde a gente minimiza significativamente esses erros. Sendo assim, então, agora, se a gente quiser calcular novamente um vetor R, que ele tem ali dois vetores na sua soma, o vetor A e o vetor B, assim, então, eu vou ter a representação analítica da seguinte forma. O meu vetor R ele vai ser a soma de A com B, sendo que tanto o meu vetor A quanto o meu vetor B ele pode ser expresso em função das suas componentes. A gente viu então que fica muito mais fácil a gente representar ali o vetor através de suas componentes, que vão ser somente os números. Dessa forma, então, eu teria aqui para o meu vetor A, eu teria então a componente AX na direção Y, a Y na direção J,
AZ na direção de K. E a mesma coisa aqui para o meu vetor B. BX na direção I, BY na direção J e BZ na direção K. Então o que eu vou trabalhar agora no processo de soma é justamente somando as respectivas componentes que eu tenho de cada um dos vetores. Então o processo de soma ela ficaria da seguinte forma. Eu troco então o vetor A e o vetor B pela sua representação em função das suas componentes. Então eu escrevo aqui as componentes relativas do vetor A primeiro, mais as componentes do meu vetor B. Consequentemente, o meu vetor R ele também vai ter componentes ao longo de x, y e z, né, nas direções I, J, K. Então, o resultado do meu vetor R também pode ser expresso em função das componentes de R. Rx na direção I, Ry na direção J, Rz na direção de K. Sendo assim, eu passo então agora a fazer o processo de soma desses vetores. Eu vou pegar então todas as componentes que estão na mesma direção e vou somar elas. Então eu posso somar aqui AX com BX. E, obviamente, ele vai dar para a gente Rx na direção de I. A segunda parte, então, eu posso fazer a soma de AY com BY na direção de J, que vai dar para a gente a componente RY. E, por fim, eu vou somar as componentes AZ na direção K e BZ na direção K, que vai dar a componente resultante RZ na direção de K. Então, fazendo esse processo de soma, eu posso somar então todas as componentes na mesma direção. A relação então final que eu teria do meu vetor R seria dada por essa expressão matemática dessa forma. Lembrando então que AX, BX seriam valores numéricos. Então, basicamente, eu iria somar aqui esses valores numéricos na direção de I, a mesma coisa aqui na direção de J e na direção de K. Então, eu teria então as componentes do meu vetor resultante fazendo essas seguintes somas. É um processo também relativamente simples, sem muitas complicações aí para entender esse processo. Bem, o processo então de soma de vetores, ele também tem aí algumas propriedades que pode facilitar se a gente enxergar, obviamente, essas relações já diretamente, o que pode muitas vezes evitar de eu ter que repetir um cálculo que já fiz anteriormente, sendo que eu vou ter uma condição aí similar utilizando essas propriedades ali. Então, a primeira propriedade que temos aí da soma de vetores é o que a gente chama de comutativa, ou seja, se eu fizer a soma de um vetor A mais um vetor B, é a mesma coisa que eu somar B mais A. Então, a ordem que eu escrever os vetores aí para o processo de soma não vai ser alterada o resultado final. Já no caso da propriedade associativa, eu posso dizer então que se eu tiver um vetor B somado com outros dois vetores que estão somando primeiro, como E mais F, seria a mesma coisa que, por exemplo, se eu somasse D mais E para depois somar F. Então eu tenho ali também essa propriedade associativa ligada aí à nossa soma de vetores. E por fim, a gente sempre acaba trabalhando ali com soma de vetores. E essa soma de vetores, então, elas vão estar ligadas ali também a um processo que seria o que a gente chama de subtração de vetores, mas a qual a gente representa então como sendo a soma com um vetor tendo o seu sentido invertido. Então, se eu tivesse escrito aqui A menos B, seria a mesma coisa que eu tivesse aqui A mais, entre parênteses, menos B. Então, desse processo, a gente teria o que a gente descreve aí como sendo a subtração de vetores. Obviamente, a soma de vetor não é a única operação matemática ali a ser descrita. Eu tenho também a produto de vetores. Nesse caso aqui, quando eu estou tratando então de produto de um vetor, eu tenho três formas distintas para ser realizadas. A primeira é o que a gente chama de produto de um escalar para um vetor, a segunda é o produto escalar entre dois vetores, e a terceira é o produto vetorial entre vetores.
cada uma então dessas formas de produto ali, elas vão dar resultados distintos e uma forma de executar essas operações matemáticas ali também são distintas. A gente vai procurar então descrever cada uma delas e vocês vão ver então a seguir aí como elas são diferentes umas das outras. Vamos começar então com o processo de produto mais simples, que é o produto escalar por um vetor. Nessa forma então eu tenho o seguinte, eu vou ter um vetor A, que ele vai ser multiplicado por um escalar E. Então A é um vetor, E é simplesmente um número. A representação então desse produto de escalar, ele vai ser então o vetor A, sem nenhum símbolo matemático, tá, de produto, simplesmente seguido aqui já do valor numérico, né? Então nesse caso aqui do escalar, é a forma que eu tenho aqui para identificar que isso daqui é um produto escalar. E aí então, para efetuar matematicamente esse produto, eu vou pegar então esse meu escalar, ou seja, esse valor numérico, e vou multiplicar ele por cada uma das componentes do meu vetor A. Então, nesse caso aqui, eu escreveria E, AX na direção I, AY na direção J, mais AZ na direção K, sendo que eu vou multiplicar E para cada uma dessas componentes aqui. E aí, então, eu vou ter novamente um outro vetor. Então, sempre que eu tiver um escalar multiplicando um vetor, eu vou ter, então, que o resultado dessa operação vai dar para a gente, de novo, um escalar. Com a diferença que ele vai ter agora um módulo E vezes maior do que o original. Então, simplesmente eu estou aumentando o módulo do meu vetor quando eu multiplico ele por um escalar. A direção e o sentido ele acaba seguindo a mesma que ele tinha anteriormente, obviamente, somente se o escalar que for um valor negativo. Então, a gente pode dar um exemplo bem simples aqui para entender que não é muito difícil. Então, vamos supor que eu tenho aqui o meu vetor M, que ele tem as componentes 7i mais 2,5j menos 3k. Eu quero multiplicar então ele por 8 aqui, que é o nosso escalar. Então, eu vou escrever 8 vetor M, que é igual, então, multiplicando 8, que multiplica as componentes do meu vetor, que a gente já descreveu anteriormente aqui. E dessa forma, então, eu vou multiplicar 8 por 7, 8 por 2,5, 8 por menos 3, e eu vou obter, então, o vetor resultante, né, com as seguintes componentes. 56 na direção I, mais 20 na direção J, menos 24 na direção K. Eu tenho de novo aqui um vetor, não um escalar. Como eu disse, então o produto de um vetor por um escalar vai sempre originar um escalar. Passamos então agora pelo segundo tipo de produto vetorial. Nesse caso é o que a gente chama então de produto escalar entre dois vetores. Essa forma então de produto ela é interessante porque a origem do vetor resultante desse produto ali ele vai ser um escalar. A representação que eu tenho então, seja se eu tiver aqui vetores A e B, eu vou representar eles da seguinte maneira. Meu vetor A, eu vou colocar um ponto, e tem que ser obrigatoriamente um ponto para representar que é um produto escalar, e um segundo vetor, nesse caso aqui o vetor B. A forma de eu ler isso daqui seria vetor A, produto escalar com vetor B. E eu posso calcular isso daqui, como ele vai ser no final um valor escalar, ou seja, vai ser simplesmente um número. Para fazer esse cálculo, então, eu vou pegar o módulo de A, multiplicar pelo módulo de B, e multiplicar por cosseno do ângulo entre A e B. Então eu tenho aqui o meu vetor A e o meu vetor B. Θ, então, não é a direção, é o ângulo feito entre esses dois vetores, tá bom? Sendo assim, eu posso calcular dessa maneira aqui o meu escalar resultante desse produto escalar entre dois vetores. Então, sempre que eu tiver aqui produto escalar entre dois vetores, ele vai dar origem a um escalar. Tá? Bem, é sempre, então, bom ressaltar
que obrigatoriamente o produto escalar sempre vai ser indicado aqui por um ponto, para a gente não confundir com o próximo produto que a gente vai falar logo a seguir. Eu posso então calcular também esse produto vetorial sem saber o módulo do meu vetor. Se eu tiver então ali as componentes do meu vetor e quiser então calcular agora o produto escalar, eu posso calcular ele utilizando as suas componentes. Então seja um vetor A, que tem essas seguintes componentes aqui, e da mesma forma o meu vetor B, com essas três componentes aqui, o produto escalar entre eles vai ficar o seguinte: eu continuo representando aqui do lado esquerdo o produto desta forma, vetor A, produto escalar com o vetor B, que vai ser igual então, nesse caso, eu vou então fazer o produto dos vetores na mesma direção dos meus vetores. Então, na direção I, eu vou pegar a componente AX e multiplicar pela componente BX. Eu vou ter aqui um primeiro valor. Nesse caso, eu não vou utilizar o versor I aqui para representar, porque, como eu disse, o produto escalar vai ter como resultado ali um escalar, né? Ou seja, um número. Portanto, então, ele não tem aqui a componente do vetor. Vou pegar mais, de novo, vou fazer o produto da componente AY com a BY, ou seja, na mesma direção, e a mesma coisa aqui para a direção K, AZ e BZ, respectivamente. E aí, então, é só fazer esses produtos aqui de cada uma dessas componentes, somar todas elas, e no final, obviamente, eu vou ter um valor numérico associado. Outra informação também importante aí é que eu posso utilizar a definição de produto escalar para encontrar também a direção do meu vetor. Vamos pegar então aqui a definição de produto escalar, é justamente aqui o módulo de A, módulo de B, cosseno de θ. Se eu quiser então encontrar aqui esse valor de θ, eu posso então fazer a seguinte relação aí para encontrá-lo. Eu vou isolar então o cosseno de θ aqui nessa minha equação. Então eu vou ter aqui na parte de cima o produto escalar de A com B e na parte de baixo o produto do módulo de A e de B. Dessa forma, então, se eu substituir aqui, obviamente, os processos associados a cada um desses valores, a gente vai chegar então na seguinte relação. O produto escalar de A com B, em função das suas componentes, ela vai ser descrita então como AXBX mais AYBY mais AZBZ. Isso daqui então a gente já verificou em slides anteriores. E obviamente, para calcular aqui o módulo de A e o módulo de B, eu vou ter então aqui para o módulo de A, eu vou fazer a soma das componentes ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Então ax quadrado, ay quadrado, az quadrado, somo todo mundo e tiro a raiz quadrada. A mesma coisa aqui para as componentes do meu, para calcular o módulo do meu vetor B, vou pegar suas componentes elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Dessa forma, então, eu vou obter aqui o meu cosseno de θ. Mas como a gente quer obter a direção, ou seja, quer obter o θ, eu posso então tirar o arquicosseno dos dois lados. Do lado esquerdo, então, eu vou ter minha direção, o ângulo θ, e do lado direito, esse arco cosseno aqui de tudo vai definir então o valor para esse ângulo ali, assim que eu substituir os valores das componentes e calcular efetivamente ele nessa forma. Veja então que é um processo aí que eu posso caminhar dos dois lados e assim então obter a informação de acordo com a necessidade que o meu problema possa exigir. Por isso então é importante aí ter isto em mente. Outro fator aqui que eu já aproveito a oportunidade para destacar é que não existe a divisão por vetores. Então eu não consigo ter, por exemplo, um vetor A dividido por vetor B. Por isso que nessa relação matemática que a gente tem aqui, eu tenho no meu numerador aqui vetores, mas aqui no meu denominador eu tenho somente o módulo dos vetores, ou seja, não vai ser o vetor de A e nem o vetor de B ali associado, porque eu não posso fazer divisão de um vetor por outro vetor, certo?
Vamos dar um exemplo aqui de como que a gente pode fazer então esse cálculo do produto escalar. Então, de novo, se eu quiser calcular aqui A produto escalar com B, eu vou ter então aqui o meu vetor A com as seguintes componentes e o meu vetor B com essas outras componentes aqui. E aí então o problema pede para a gente, para calcular então esse produto utilizando as coordenadas, e na letra B, por meio do módulo e o ângulo entre esses dois vetores. Então, primeiro utilizando as coordenadas e na letra B, utilizando a definição de vetores lá, né? O módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno do ângulo entre eles. Sendo assim, então vamos fazer primeiramente aqui a letra A, que é a mais simples. Eu só separei aqui os meus vetores em função das suas componentes, e agora então eu vou passar a escrever aqui meu produto vetorial. Eu vou fazer então produto, tudo que estiver na direção I, então 6 vezes 1, é o que eu coloco aqui, 6 vezes 1, mais tudo que estiver na direção J, 3. Eu não tenho mais nada aqui no vetor B na direção J, portanto é 0, 3 vezes 0. E aí eu vou ter então aqui 1 na direção K e 5 na direção K para o vetor B. Então 1 vezes 5. Obviamente, a hora que eu efetuo então o produto e a soma de tudo isso, eu vou chegar aqui que esse escalar aqui vai ser igual a 11. Como era de se esperar, eu vou encontrar somente um valor numérico, não vou encontrar um vetor, ou seja, eu vou encontrar um escalar no final. Na letra B, ele pede agora para calcular utilizando aí a definição, né, de vetores. Só que para a gente calcular então a definição de vetores, que seria então módulo de A, módulo de B, cosseno de θ, eu preciso calcular tanto o módulo de A quanto o módulo de B, e preciso também encontrar quanto que vale o ângulo θ. Sem essas informações eu não consigo calcular utilizando essa definição aqui, o produto escalar entre esses dois vetores. Sendo assim, então, o primeiro passo é encontrar o módulo de ambos os vetores. Eu vou ter então que o módulo de A vai ser a soma ao quadrado das componentes desse vetor, tirado a raiz quadrada. Então 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tira a raiz, vai ser igual a 6,782. E para B, eu vou ter então a mesma situação. Vou escrever então suas respectivas componentes. Veja então que para o vetor B eu não tenho a componente J, portanto ela vale 0. Então 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tira a raiz de tudo. Eu vou ter então que o módulo de B vale 5,099. Bem, eu já encontrei então o módulo. O próximo passo então é encontrar o ângulo que eu tenho aqui. Para encontrar então esse ângulo, vou utilizar, obviamente, coisas que eu já calculei, então as componentes do meu vetor e, obviamente, o produto vetorial que a gente já calculou no caso anterior. Então, a gente vai utilizar a relação que a gente já demonstrou também no slide anterior. Então, θ é igual a arc cosseno, né? Então, cosseno menos 1 arc cosseno é a mesma coisa, para quem não sabe. Então, eu vou ter aqui o produto, o vetor A produto escalar com B, dividido pelo módulo de A vezes módulo de B. A gente já calculou esse produto aqui, primeiramente na letra A, a gente viu que ele vale 11. E módulo de A e módulo de B já tem calculado aqui, então é só substituir eles aqui, fazer essas contas, tirar o arc e cosseno, e eu vou ter então um ângulo aqui de 71,453 graus. Então eu já tenho aí o ângulo entre o vetor A e B. Sendo assim, eu tenho o módulo e tenho esse ângulo. O que eu posso fazer? Eu volto lá na minha equação que tem a definição ali do produto escalar e eu vou substituir então esses valores. Módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno de 71,453, e a hora então que eu efetuo então todo esse produto, eu vou chegar num valor de 10,9997, que é aproximadamente 11. Ou seja, o escalar que a gente encontrou aqui pela definição, ele acaba coincidindo com o valor escalar que a gente encontrou ali, utilizando as componentes do meu vetor. Então, os dois processos ali, eles resultam no mesmo resultado final, que
era o esperado, já que essas duas formas de calcular aí são equivalentes. Passamos por fim então aqui a nossa terceira forma de produto entre os vetores, que é o que a gente chama então de produto vetorial entre os dois vetores. Vamos ver então agora que o processo para calcular esse produto aqui também é diferente do que a gente já viu das duas outras formas. E é, obviamente, também diferente do que a gente está acostumado a fazer com o produto escalar. Bem, nesse caso, então, a gente vai ter que um produto vetorial entre um vetor A e um vetor B, ele vai ser indicado da seguinte forma. Obviamente, o produto entre esses dois vetores ele vai resultar em um terceiro vetor, portanto, vai dar aqui para a gente um vetor C, e a forma de eu representar ele seria o vetor A com uma cruzinha aqui, o cross, né, que é um símbolo de multiplicação aqui em cruz, né, para o nosso vetor B. A forma que eu tenho para ler, então, isso daqui seria o seguinte: vetor A, produto vetorial com o meu vetor B. Novamente, é obrigatório o uso desse símbolo aqui para representar o produto vetorial, para justamente distinguir produto vetorial de produto escalar e de produto de um escalar por um vetor. Então, essas três formas de notação aqui, elas são distintas justamente para eu saber do que está se tratando determinado tipo de produto que eu estou efetuando, tá? Então, obrigatoriamente, se for descrever aqui o produto entre dois vetores, eu tenho que utilizar a cruzinha aqui para fazer a representação. A definição para o cálculo desse produto vetorial ali seria o seguinte: como o resultado vai ser um outro vetor, ou seja, eu tenho que ter módulo, direção e sentido, calculando analiticamente eu só posso encontrar aqui o módulo desse vetor. Então, nesse caso, eu vou ter então que o módulo do meu vetor C, que é o vetor resultante, ele vai ser dado então pelo módulo do vetor A vezes o módulo de vetor B vezes seno de θ, sendo que θ é o ângulo entre os vetores A e B. Não é a direção de A e nem a direção de B. É o ângulo formado entre os dois vetores A e B. Então, o que eu vou obter aqui é um valor numérico, ou seja, eu vou encontrar somente o módulo do vetor. Mas como eu estou tratando de um produto vetorial e o resultado é um vetor no final, eu preciso ter então as duas outras informações associadas a um vetor que está faltando, que seria a direção e o sentido. Para encontrá-las, então, a gente acaba definindo o seguinte: a direção do vetor C, que é o vetor resultante, ela vai ser sempre perpendicular ao plano formado por A e B. Então, eu já sei que a direção do meu vetor C é um plano perpendicular a A e B. E aí, falta, obviamente, saber o sentido desse meu vetor. O sentido, então, desse vetor, ele obedece o que a gente chama de regra da mão direita. Então, imagine, então, você pegar a sua mão direita, você vai, então, apontar os seus dedos aqui, onde cada um desses dedos representa aí o seu vetor A e B, que são os vetores originais. E aí, então, o sentido, a hora que você fecha os seus dedos aqui, o seu polegar acaba indicando, então, para você o sentido do vetor resultante. Nesse caso, então, é um vetor para cima, que seria, então, positivo, aí, associando o meu eixo Z aqui, que ele estaria subindo. Tá? Então, eu consigo definir, aí, então, qual que é o sentido desse meu vetor. Então, o plano sempre ele vai ser formado ali pelos meus dedos indicador e anular aqui, né? Então, eu vou ter esses dois dedos indicando o vetor A e o vetor B, e obviamente o meu vetor resultante vai ser indicado aqui pelo meu polegar. Desta forma, então, eu tenho aí como determinar então o sentido. Obviamente, a gente vai observar também que existe outra forma de se calcular utilizando a regra da mão direita, né, de se determinar utilizando a regra da mão direita, que eu acho muito mais simples também. É você pegar então a palma da sua mão, você vai apontar no primeiro vetor da sua multiplicação,
Nesse caso, o primeiro vetor do nosso exemplo aqui foi a letra A. Então eu vou colocar a palma da minha mão em relação aqui ao vetor A e vou fechar a palma da minha mão na direção do meu vetor que eu estou multiplicando, nesse caso, o meu vetor B. Ou seja, eu vou ter a mesma situação que eu tenho representado ali na figura, né? Ou seja, eu vou ter a palma da minha mão aqui, vou fechar ela e eu vou ter então meu polegar aqui indicando o sentido para cima. Tá? Então são duas formas aí de utilizar a regra da mão direita. Utilize aquela que for mais conveniente, que pareceu mais didática para você ali. É importante salientar que no caso do produto vetorial, a ordem dos fatores ela altera o seu resultado. Embora no final das contas o módulo possa ser o mesmo, mas o sentido do meu vetor ele pode ser diferente se a ordem for invertida. Nesse caso, então, eu tenho um vetor totalmente distinto. Basta mudar o sentido desse vetor e ele vai ser um novo vetor, não vai ser o mesmo. Então, por isso, então, a ordem do produto aí ele é importante. Nesse caso, então, produto vetorial com B, ele vai ser diferente, né, de B produto vetorial com A. Então não é a mesma coisa, eu preciso prestar atenção nisso. E fica até claro quando eu acabo utilizando então a regra da mão direita, porque agora, como B vai aparecer primeiro, então a palma da minha mão ela vai estar apontando na direção, né, paralela ali ao meu vetor B. E assim então que eu fecho a minha palma da mão, ou seja, eu vou estar invertendo o meu sentido, vou fechar a palma da mão, eu vou verificar então que o meu polegar agora vai ter um indicativo para baixo, ou seja, o sentido então é contrário, né, ao produto anterior que a gente descreveu aqui. Isso então é um fator bastante importante que a gente precisa se atentar na hora de fazer os cálculos ali. Bem, a gente viu então como que eu consigo calcular um módulo desse vetor, né? E utilizando aí as definições aí que o vetor resultante vai ser perpendicular ao plano formado por A e B e a regra da mão direita, eu consigo definir aí, então a direção e o sentido, que são as informações faltantes aí para definir um vetor. Mas eu posso também fazer o cálculo vetorial utilizando as componentes de um meu vetor, que na grande maioria das vezes ele acaba sendo aí bastante útil, principalmente quando eu trabalho aí com vetores com 3 componentes. E aí então eu preciso recorrer aí ao produto vetorial utilizando as suas componentes. Dessa forma, então, eu vou ter que lembrar que cada um desses vetores A e B, eles vão ter as suas componentes na direção I, J, K, respectivamente, como a gente tem representado elas aqui ao lado. E se eu quiser, então, fazer o produto vetorial de A e B, ou seja, vetor A, produto vetorial com vetor B, eu posso utilizar, então, a seguinte forma. Eu vou montar uma matriz. Essa matriz, então, ela for constituída da seguinte forma. A primeira linha da matriz eu vou colocar somente os meus versores unitários. Então, eu vou colocar I, J, K. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do primeiro vetor que aparece aqui no meu produto vetorial. Nesse caso aqui é o meu vetor A, então eu vou colocar as componentes dele, AX, AY e AZ. E na última linha eu vou colocar as componentes do meu vetor B, também na mesma ordem que é apresentada ali nas respectivas coordenadas IJK. Então o vetor B vai ter BX, BY e BZ. Uma vez que eu formei então essa minha matriz aqui, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular o determinante da minha matriz e o resultado então desse determinante vai definir para a gente o vetor resultante ali, que vai ter, obviamente, as componentes aí associadas a esse nosso vetor. Basicamente, eu posso escolher então qualquer método que eu queira para calcular o determinante dessa minha matriz, mas eu vou escolher um método aqui bem específico que eu gosto bastante dele, que é o método de Cramer, que consiste basicamente eu pegar aqui então as duas colunas da minha matriz, reproduzir elas do lado de fora
E agora então eu começo a fazer uma multiplicação na diagonal dessas minhas matrizes. Então eu começo aqui repetindo aqui o produto vetorial entre esses dois vetores. Eu vou então pegar aqui a primeira diagonal. Essa primeira diagonal então eu vou multiplicar todos esses valores aqui na diagonal. E o resultado deles eu vou somar. Então eu vou ter aqui AYBZ vezes I. Eu vou pegar então agora a segunda coluna formada aqui. Essa segunda coluna eu também vou continuar somando ela. Então nesse caso aqui eu vou ter a soma de AZ B vezes BX vezes J, né? Então eu tenho aqui a minha segunda relação desse sistema. E novamente, multiplicando aqui na diagonal, descendo, eu vou ter então um produto aqui de AX e BY na direção K. Obviamente, eu fiz a multiplicação de diagonal agora dessa minha matriz descendo. Eu vou fazer a mesma coisa agora, só que subindo. Só que quando eu for subir, eu vou subtrair os valores desse produto. Então eu estou multiplicando então essa diagonal agora subindo. O resultado dela, então, eu vou subtrair. Então, nesse caso, eu vou ter menos BXAY vezes K. Eu vou pegar, então, a minha segunda diagonal subindo. Eu vou ter, então, nesse caso aqui, menos BYAZ na direção I. E a minha última coluna, eu vou subtrair, então, ela também. Vai ser, então, um produto de menos BZ AX na direção J. Bem, então eu tenho aqui então um produto na diagonal de todas de toda a minha matriz. E agora então eu vou poder efetuar todas as componentes que tiver na mesma direção, ou seja, tudo que tiver na direção I eu vou poder somar, tudo que tiver na direção J eu vou somar e tudo que tiver na direção K também vou somar. Sendo assim, vou representar agora, né, essa soma da seguinte maneira. AYBZ menos BYAZ, tudo na direção I, mais AZBX menos BZAX, tudo na direção J, mais AYBY menos BXAY na direção de K. Assim, então, eu tenho aí, né, esse produto vetorial calculado e as respectivas componentes do meu vetor. Então, cada um desses termos em parênteses que eu tenho aqui, ele vai ser, obviamente, no final aqui um valor numérico. E aí, então, eu vou ter as minhas componentes com as representadas aí para esse produto vetorial. Vamos destacar, então, aqui algumas propriedades vetoriais que a gente pode aplicar, que pode facilitar a nossa vida. Então, toda vez que eu enxergar uma dessas propriedades vetoriais, aí eu não preciso calcular novamente, se eu já tiver calculado ela anteriormente, ou muitas vezes, se eu enxergar ela direto, eu já vou saber o resultado de uma determinada operação entre esses dois vetores, o que vai facilitar bastante a minha vida. A primeira, então, propriedade que eu tenho relacionada aqui a produto vetorial é o que a gente chama de anticomutatividade. Ou seja, é aquela situação que eu falei lá, se eu fazer o produto de A, produto vetorial B, ele vai ser igual, na verdade, a menos produto vetorial de V, produto vetorial de A, né? Justamente por conta da regra da mão direita que eu falei para vocês, lá dependendo então de como eu posiciono a ordem do meu vetor, eu vou estar mudando o sentido dele, embora eu possa ter a direção e o módulo iguais em ambos os vetores resultantes aqui, mas o sentido é diferente, ou seja, eu tenho um vetor diferente. A segunda propriedade é o que a gente chama de linearidade à esquerda. Então, nesse caso aqui, alfa e beta representam para a gente valores escalares. Então, se eu tiver aqui alfa vezes A, produto vetorial de beta vezes B, e depois fazer o produto vetorial de C, seria a mesma coisa que eu pegasse, então fizesse primeiro o produto vetorial de A com C, multiplicasse pelo escalar alfa e depois somasse, fazendo primeiramente o produto vetorial de B com C, multiplicando pelo escalar beta. Os seus resultados seriam equivalentes. Então é uma propriedade que eu posso
aí muitas vezes enxergar, isso daí poupa algum trabalho a hora que eu estiver realizando os cálculos ali. A segunda propriedade é o que a gente chama de linearidade à direita. Essa propriedade então diz para a gente que se eu tiver um vetor C, produto vetorial, com um termo que eu tenho aqui entre parênteses, que é o escalar de A com B, produto vetorial de beta com B, nesse caso então seria a mesma coisa que eu fizesse o produto vetorial de C produto vetorial A vezes o escalar alfa, mais C produto vetorial B vezes o escalar beta, depois somar esses resultados ali. A quarta propriedade que a gente tem ali associada ao produto vetorial é o que a gente chama de ortogonalidade, que é o que a gente acaba definindo muitas vezes ali também pela regra da mão direita ali. Então, se eu tiver produto vetorial A, produto vetorial B, e depois fazer o produto escalar com A, nesse caso eu vou ter um escalar como resultado, porque a última operação é um escalar, mas esse escalar ele vai ser igual a zero. Da mesma forma, se eu fizer A, produto vetorial B, e depois multiplicar pelo escalar B, eu vou ter como resultado final também o valor igual a zero. Então, novamente, se eu enxergar uma situação como essa daqui ou como essa daqui, ao invés de eu ficar calculando e no final das contas ali chegar a um valor que vai ser nulo, se eu enxergar essa propriedade, eu já posso colocar zero e assim então eu ganho bastante tempo no processo aí dos meus cálculos. Bem, as próximas propriedades então é o que eu tenho aqui, o produto escalar entre dois vetores paralelos. Então são vetores ali que eles estão orientados na mesma direção. Então se eu tiver um produto escalar entre dois vetores na mesma direção, seja I, JJ ou K e K, o valor resultante, ou seja, uma vez que vai ser um escalar, o valor desse escalar então vai ser 1. Se eu tiver agora o produto escalar entre vetores perpendiculares, o valor resultante então vai ser 0. Ou seja, se eu tiver I produto escalar com J, ou J produto escalar com K, ou K escalar com I, ou seja, sempre vetores aí que vão ser ortogonais entre eles, tá? O resultado sempre vai ser 0. Por fim, eu também tenho uma propriedade vetorial entre os vetores que são paralelos. Então, se eu tiver aqui dois vetores paralelos multiplicados vetorialmente, seja I vetorial I, ou J vetorial J, ou K vetorial K, o resultado desse produto aqui entre eles sempre vai ser 0. Tá? Então é outra informação aí a qual a gente pode poupar tempo, né? Ao invés de ficar calculando, se eu enxergar então dois vetores paralelos e tiver que fazer produto vetorial entre eles, já sei que vai dar 0. Por fim, então, a gente tem aqui o produto vetorial entre vetores ortogonais. De novo, vai ser aquela relação lá da regra da mão direita, né? Então, se eu tiver aqui I com J, eu vou ter como resultado aqui um vetor K, ou seja, um vetor que é ortogonal aos dois vetores que formam um plano original aqui. A mesma coisa, se eu tiver versor J, produto vetorial K, eu vou ter um vetor resultante na direção I, e da mesma forma, se eu tiver K e I, eu vou ter um vetor resultante na direção de J. Então são regrinhas ali que pode poupar bastante tempo ali para a gente na hora que dá necessidade. Então chegamos aqui ao final da nossa apresentação. Eu espero aí que tenha ajudado vocês tenham compreendido aí como que a gente pode realizar aí, processos de multiplicação com os vetores. A gente viu lá que eles são diferentes do que o processo que a gente está acostumado ali com o produto de escalares, tá? E da mesma forma ali a soma entre esses vetores ali. São ferramentas aí matemáticas que vão ser utilizadas bastante aí ao longo do nosso semestre, então espero aí que vocês tenham realmente compreendido, e caso não tenham compreendido, revise novamente aí esse vídeo até vocês entenderem. Vou ficando por aqui, agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então numa próxima aula.